Ofereçamos ao Senhor sacrifício de louvor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Atos 16, 25 e 26. Olhar para certos acontecimentos do passado nas Escrituras nos encoraja a oferecer ao Senhor sacrifício de louvor em meio às nossas agonias. A experiência de Paulo e Silas nos estimula a oferecer ao Senhor esses sacrifícios em meio às situações adversas. A exemplo do que aconteceu na cidade de Filipos, região da Macedônia, na Ásia Menor. Numa prisão da cidade, aqueles discípulos, sob a falsa acusação de estarem tumultuando a cidade, foram presos. Eles na prisão oravam e louvavam ao Senhor, apesar da situação. Quantas vezes fazemos isso em lágrimas? Estar fazendo a obra de Deus não nos isenta de passar por horas de suores frios. Depois de terem sido tremendamente usados por Deus para libertar uma mulher cativa de um espírito de adivinhação e do Senhor operar maravilhas através deles, esses homens, por uma artimanha maligna, são açoitados e presos. No meio da agonia mais atroz, aqueles servos viram aquele que é invisível e creram. Eles podiam enxergar a vitória através do véu denso daquela prisão insalubre. Eles podiam declarar a fé do tipo ainda que. Na prisão eles oravam e cantavam porque sabiam em quem criam e sabiam também que de um jeito ou de outro seriam libertos. Sim, somos libertos quer na vida, quer na morte. Quem louva o Senhor no meio da agonia enxerga aquele que é invisível, mas real. Creio que o Espírito Santo de Deus quer falar com todos os que recebem esta palavra, se sentem assim e carecem de uma estratégia do alto para sair da situação onde se encontram. Uma grande estratégia do céu é oferecer a Deus, sempre, por meio de Jesus Cristo, sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome, diz o autor de Hebreus. E não estou falando de algo mecânico, mas de uma fé viva que sabe em quem crer, apesar das circunstâncias. Agora preste atenção aqui. Não importa o tipo, o local ou o nome da sua prisão. A de Paulo era Filipos. A sua pode ser o medo, um vício, uma inclinação, uma rejeição, um relacionamento abusivo, uma enfermidade, uma situação ou circunstância. Não importa. O mesmo poder libertador de Deus pode livrá-lo agora mesmo. O Deus que operou nos dias de Paulo e Silas opera hoje. Então ore e louve ao Deus que tudo pode. A força daquela atitude de fé de Paulo e Silas moveu céus e terra a favor deles. A mesma coisa pode acontecer com todo aquele que agir de igual modo. Por isso, ore e cante você mesmo. O Senhor deseja ouvir a sua voz, mesmo em lágrimas. A semelhança de Paulo e Silas, quando você for liberto, os que estão ao seu redor também serão, em nome de Jesus Cristo. A libertação deles repercutiu na vida de outros, as cadeias de todos foram abertas. Quantos, estão se sentindo assim, necessitados de liberdade, de folga? Sentem-se aprisionados, criticados, acusados injustamente, feridos, perseguidos, encurralados e desesperadamente necessitados de uma intervenção poderosa de Deus em suas vidas. Muitas vezes essas cadeias não são físicas, mas emocionais ou espirituais. Muitos, em nosso meio, encontram-se presos ao medo, à intransigência, a julgos insuportáveis, à ansiedade ou mesmo a vícios e inclinações, como já fora dito. Ofereçamos ao Senhor sacrifício de louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém.